Doutora, tem a idade específica para procurar o médico? Assim, ó, antigamente, né, e eu digo antigamente na época que eu fiz ginecologia, porque a gente para fazer mastologia faz primeiro ginecologia ou cirurgia geral, a idade era 50 anos, se começa a mamografia. Logo em seguida já se começou a notar que esse perfil de idade já estava baixando. Então, se recomenda pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, começar com os exames de mama, né? Sendo mamografia, ecografia mamária, normalmente associados, tá? Todos os anos, não de 2 em 2 anos. Pelos protocolos do SUS, eles liberam a mamografia nos postos a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. O que é muito ruim, porque a gente acaba perdendo os tumores de intervalo, que a gente chama, tumores que poderiam ser vistos, né, nesse meio tempo e acaba se perdendo. É cada vez mais comum a gente atender e operar pacientes com menos de 40 anos, sem Pois eu ia fazer essa pergunta, se tem alguma idade específica para procurar no médico? 40 anos. 40 anos você deve começar com os exames de mama para aquelas pacientes que não têm histórico nenhum na família. Então, como que a gente age quando os pacientes têm algum histórico de câncer de mama na família? E não é só mama que é fator de risco para câncer de mama, né? Outros tumores também têm uma afinidade com mama e podem, assim, ter casos de câncer de pâncreas na família e terem diagnóstico as mulheres de câncer de mama, tá? Então, assim, 10 anos antes do familiar mais jovem, de primeiro ou de segundo grau, né, no caso mães, irmãs, né, tios, o paciente deve estar procurando uma mastologista. 10 anos antes, se tem algum caso. Tipo assim, tu tens uma prima que teve câncer aos 38 anos. Procura com 28. Com 28, as filhas, né, as irmãs já devem começar. Doutora, essa sua fala vem ao encontro da minha herança genética. Meus familiares, tanto por parte paterno-materna, têm histórico de câncer. Então, desde muito cedo, eu vou, principalmente dermatologista, mas tive casos diversos, esôfago, de pele, então, e eu me tratando, descobri que tinha, né, um início, né, um pequeno tumorzinho, já tratei, enfim, mas realmente essa sua fala é muito importante. Quem tem casos na família, mais ainda deve procurar, não? Isso, 10 anos antes do familiar mais jovem, né? Então, às vezes, o que a gente recebe também em consultório e ali no SUS, né? Pacientes, às vezes, que tiveram 3 tias, uma com 52, 54, 64, eu brinco com elas. O raio acabou caindo naquela fazenda, né? 3 vezes. Mas se tu for fazer um teste genético, muitas vezes a gente não tem alteração genética, porque esses tumores, normalmente, o histórico familiar de câncer de mama é só 5% com o histórico. Só 5%? Só 5%. Algumas literaturas a gente acha 8%, mas é impressionante como a gente faz o teste genético e normalmente não tem mutação. Mas o folclore diz que não, né? Não. O folclore aí, o popular, não, teve câncer, alguém na família tu vai ter, não. E às vezes isso também gera uma cancerofobia, né, Ivanir? Porque tu fica uma vida inteira esperando em qual momento que tu vai ter o câncer, quando que eu vou ter o diagnóstico, vai ser depois de teus filhos, vai ser antes de teus filhos, eu vou estar viva para criá-los, né? Então isso também gera uma ansiedade familiar, que é complicada. Então eu sempre explico para elas, às vezes, né, 50 e poucos, 60 e poucos, a gente está tendo porque a gente é mulher e tem 2 mamas, né? Isso é bem comum, né, acontecer. Mas quando tu tem um histórico, assim, de 2 cânceres de mama, outros 2 de pâncreas, tem alguém de intestino lá, opa, vamos ligar o sinal de alerta, porque essa família tem mais risco de ter uma mutação genética.